Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Antônio Pacola, voluntário coordenador na parte de educação aqui da SBGC. Estou dando as boas-vindas aqui para o nosso primeiro encontro interativo e ao vivo da SBGC Membership, né? Eu vou deixar os detalhes do que vai rolar de fato com o Fabrício e o Ronald, né? O que vai acontecer hoje, né, nessa descoberta, nessa apresentação do programa Descubra. O que eu gostaria de ressaltar é que nós fazemos um encontro ao vivo pelo Zoom para que a gente possa interagir de maneira mais eficiente, né? Para a gente ter uma experiência mais próximas. Então, já deixo o convite para todos e todas que, para os próximos, estarem presentes e ao vivo para a gente melhorar essa experiência, né? Até para as interações. Podem, para o pessoal que está aqui, podem deixar suas perguntas registradas no chat e a gente comenta e responde no segundo momento, né, mais para o finalzinho da apresentação, onde a gente abre uma discussão e aí a gente pode debruçar sobre tais perguntas, enfim. O conteúdo ele é gravado, né, e será disponibilizado pelo YouTube, tá certo? Então, desejo uma boa experiência a todos e passo aqui a fala e deixo com vocês aqui o Fabrício. Vai lá, Fabrício. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde Sim, a todos e a todas, né? Vocês vão poder assistir essa gravação a qualquer momento. Quem está ao vivo também, muitíssimo obrigado aí pela presença. Hoje a gente está dando início a esse projeto que foi pensado lá em 2023, né? Com uma estratégia de engajamento dos nossos associados. Então, nós temos mais de 140 associados, pessoas físicas, e temos na SBGC 46 pessoas jurídicas também associadas. E a gente quer, através desses encontros, mostrar a diversidade, né, que está presente dentro dessa rede, né, que é tão relevante assim para o ecossistema da gestão do conhecimento do nosso país. E essa iniciativa é uma ação pensada, né, e realizada pela SBGC, que tem a Tairu, Gestão e Inovação Social, como parceira. E aí eu estou aqui representando a Tairu, que é um negócio de impacto que atua com gestão do conhecimento, gestão da sustentabilidade e inovação social. Então, a gente pensou junto com a diretoria de educação uma estratégia para facilitar essa essa percepção dos associados, né, sobre a possibilidade de atuação em outros campos ainda não explorados na gestão do conhecimento. A Tairu existe para encorajar organizações a consolidar um legado positivo, inovador, inspirador e sustentável. Então, faz parte da nossa estratégia, do nosso compromisso social, desenvolver esse trabalho com a SBGC. É um trabalho também voluntário, tá? E aí nós temos como objetivo geral ampliar o engajamento dos associados, que nós entendemos que eles estão protagonizando iniciativas relacionadas à gestão do conhecimento em organizações dos setores públicos, privado e do terceiro setor. E com isso, a gente quer ampliar também a visibilidade dessas ações, promover diálogos entre profissionais que atuam nesse campo, em diferentes contextos de atuação, em organizações com diferentes níveis de maturidade e tamanhos, e com isso gerar um intercâmbio, né, dessas práticas e lições aprendidas que estão no bojo da implementação dessas iniciativas. E o que é que a gente espera com isso, né? A gente quer revelar novos rostos, apresentar trajetórias profissionais interessantes, inspiradoras. A gente quer amplificar vozes, quer trazer novos sotaques para essa rede, quer mostrar como a GC está acontecendo aí nesse Brasilzão, nos seus diferentes graus de maturidade, em organizações de todo tamanho e nos diversos territórios do Brasil. Então, essa foi uma provocação que a gente foi construindo assim para instigar esses momentos de socialização. E qual a estratégia? A gente pensa em fortalecer a identidade profissional dos gestores de conhecimento, né, valorizando suas trajetórias, valorizar as experiências por eles realizadas, e aí a gente nesse espaço a gente amplia essa visibilidade das práticas que estão sendo desenhadas, gestadas por esses gestores do conhecimento e inspirar novas práticas. E quando a gente parte para essa frente aí da estratégia, é organizar um repertório com essas iniciativas
interessantes que a gente vai trazer aqui para socializar com vocês. Como impacto, a gente imaginou, né, a demonstração da diversidade de abordagens, práticas e de atores também da gestão do conhecimento, explicitar narrativas inspiradoras e trazer essas experiências que refletem a diversidade do nosso quadro de associados. E aí uma premissa que nós identificamos é que essas experiências elas tenham como pressuposto, né, que a gestão do conhecimento ela parte de uma estratégia, de uma construção sistemática e que seja também intencional e que visem maximizar a eficiência e o retorno sobre os ativos de conhecimento da organização. Então, essa foi uma das premissas pensadas na curadoria das experiências trazidas para esse espaço. E o que é que a gente quer com isso? Não é mostrar onde estão nossos associados, o que é que eles estão fazendo, quais são as iniciativas que eles estão protagonizando, os resultados que têm gerado, a infraestrutura que utilizam, os efeitos, os impactos, as mudanças significativas ocasionadas pela atuação deles e como eles têm contribuído para o fortalecimento do ecossistema da gestão do conhecimento em nosso país. E para o encontro de hoje, a gente decidiu aqui convidar o Instituto Minas pela Paz, que tem um trabalho bastante é, relevante no estado de Minas, que está relacionado à inserção de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social a, a programas de incentivo à aprendizagem que lhes permitam ingressar no mundo do trabalho, né, de uma forma mais estruturada, mais consciente, mais segura. E aí a experiência que nós trazemos hoje é o programa Descubra, que será apresentado pelo gerente de projetos, hoje gerente da Secretaria Executiva, né, do programa Descubra. E o Ronald ele tem uma experiência muito vasta na área de gestão de projetos. São quase 20 anos aí dedicados a esse campo. Então, é bastante conhecido no estado de Minas Gerais, em função da sua atuação. É mestre em educação, sociólogo também de formação, e há alguns anos aí já tem trilhado os desafios, né, de ser um gestor do conhecimento. E aí, vou franquear a palavra para o Ronald apresentar esse case que já foi socializado no KM Brasil, mas a gente resolveu trazer aqui com uma amplitude e uma profundidade maior. Ronald, é contigo agora. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Antônio, né? Um olá aí para todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo, que vão nos acompanhar também, né? Via canal do YouTube. Obrigado pela apresentação, Fabrício, né? Vou aqui, né, trazer mais alguns elementos dessa apresentação, né? Meu nome é Ronald Vicente, eu estou falando de Minas Gerais, Belo Horizonte. Provavelmente já devem ter percebido aí pelo sotaque. Fazer uma breve audiodescrição, né? Eu sou um homem preto, tenho 43 anos de idade. Eu estou usando uma camisa que simula uma projeção de uma vila, uma favela colorida. Uso barba, eu tenho cabelo cacheado e estou com alguns acessórios, né? Anéis e pulseirinhas pretas. Bom, vamos lá falar dessa experiência, então, né? Eu acho que primeiro eu queria trazer aqui como foi o meu encontro, né? O encontro do Minas pela Paz com a gestão do conhecimento, né? A gente já tem aqui uma longa experiência já, né, em Belo Horizonte, em projetos e programas de incentivo de inclusão produtiva de adolescentes no mercado de trabalho protegido, e com o advento do programa Descubra, né, que é uma articulação institucional que a gente teve a oportunidade de participar da construção do programa Descubra, a gente acompanha uma rede um pouco mais ampliada com relação às ações que o Minas pela Paz já desenvolvia já desde 2014 em inserção profissional. Vou falar um pouco aqui para vocês da história.
Mas a gente é convidado, né, a contribuir nesse programa que tinha e tem uma excelente articulação institucional, mas que não estava conseguindo ser muito efetivo no que ele se propunha fazer, que era a inclusão e permanência dos adolescentes nas oportunidades de trabalho e emprego. E aí, diante da complexidade que a gente estava ali diante dela, a gente falou assim, mas por onde que a gente pode passar, né? O que que a gente percebia já ali em 2019, 2020, no programa Descubra? É que uma série de jeitos de fazer, né, de atender um adolescente, de gerir um processo de inclusão adolescente, eles aconteciam de maneiras não sistematizada e não intencional no programa Descubra. Cada um fazia de um jeito, cada um organizava de um jeito, e esses saberes se perdiam nas instituições, nas rotinas do dia a dia, e a gente foi tentar entender como lidar com isso. E aí a gente teve um encontro com a gestão do conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer uma leitura da dissertação de mestrado, não sei se foi a tese de doutorado ou a dissertação de mestrado, me desculpa, Fabrício, depois você até me corrige aqui. E a gente ficou muito encantado, assim, a gente achou ali talvez um caminho que a gente pudesse, de repente, apresentar uma proposta do programa Descubra, um projeto para promover a gestão do conhecimento no programa Descubra. Nascia com isso nosso primeiro contato ali com a GC, e a gente se colocou a estudar, né? A gente se colocou a ler, a gente foi ler, inclusive, o diagnóstico que a SBGC produz com relação de um panorama da gestão do conhecimento no Brasil, né? E a gente viu também uma escassez muito grande de experiências no setor público e em projetos sociais. E a gente ficou meio desamparado também, porque a gente esperava encontrar ali experiências para a gente espelhar essas experiências. E aí a gente fez o contato com a SBGC, a gente conseguiu ter, né, uma interação com a SBGC e fizemos a nossa entrada, de fato, né, na gestão do conhecimento. Né, e a gente foi se capacitar, a gente teve a oportunidade de aprovar um recurso aqui junto ao MPT para desenvolver um projeto de gestão do conhecimento, e neste recurso a gente contemplou uma parte para contratar a SBGC para nos apoiar num diagnóstico de GC. Né? E foi a partir daí que a gente traçou o nosso planejamento, nossa proposta de GC. E acho que isso é muito importante. Né? Essa experiência foi uma experiência intencional, né? Sistematizada, né? Pensada para. Né? E aí a gente traçou o nosso trabalho aí para o longo de 2023 e é essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui agora. Tá? Bom, fiz uma breve introdução, pode avançar, por favor, Pedro. Pedro Augusto é o nosso analista de comunicação, ele faz parte da equipe de GC aqui no programa Descubra, ele esteve com a gente no projeto GC Descubra e agora integra a equipe da Secretaria Executiva do programa Descubra. Ele está aqui nos auxiliando aqui com a apresentação. Em breve também vai ter a oportunidade de se apresentar aqui e abrir a câmera para fazer algumas perguntas e também responder algumas perguntas também, porque ele participou desse processo. Bom, eu começo apresentando a nossa equipe de GC, né? A nossa equipe hoje na Secretaria Executiva. É o time que migrou do projeto de gestão do conhecimento do programa de estudo para a Secretaria Executiva, né? Que a gente vai falar um pouco disso também. A Eduarda Lana é estagiária em Ciências Sociais, está com a gente desde o início dessa experiência. Eliane Bragança é analista de dados, ela faz com a gente, né, todo o suporte, o apoio com relação à gestão por indicadores, análise dos dados. A gente trouxe a ferramenta do Power BI, né, para produzir uma gestão por indicadores dentro de um programa como o programa Descubra. Temos a Gabriele Ávila, que é formada em Ciências Sociais também, é a nossa analista de projetos. É quem, além de fazer uma articulação institucional, também tem uma experiência interessante sobre gestão por processos, e isso também foi fundamental para a gente, para a construção dessa experiência. O Pedro Augusto, o nosso analista de comunicação, que é também um profissional, né, e um ator dentro desse time fundamental para que a gente consiga disseminar, para que a gente consiga articular
para a gente conseguir dar visibilidade para o trabalho que foi feito, e eu atuando como gerente, né? E a gente tem ainda também o apoio institucional do Maurílio Pedrosa, que é o gestor do Minas pela Paz, e a Luciana Pessoa, que é a coordenadora administrativa, que dá todo o nosso suporte de RH, de contratação de serviços e etc. Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, rapidamente, né? Assim, o Minas pela Paz, ele é uma instituição que existe já desde 2007 aqui em Minas Gerais. Ele nasceu com a missão de promover parcerias com o poder público e com iniciativas privadas para a promoção da cultura de paz. E a gente, ao longo desses anos, a gente vem focado em projetos e ações que promova a inclusão produtiva de pessoas, adolescentes e adultos, em situação de vulnerabilidade social. E o Minas pela Paz tem uma tradição, né, tem uma trajetória muito interessante com as políticas de segurança pública também. Não é uma organização da sociedade civil, de interesse público, criada a partir da iniciativa do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A sede do Minas pela Paz hoje é dentro da FIENG, aqui em Belo Horizonte, e a gente traz também esse DNA, né, da iniciativa privada, sobretudo na sua dinamicidade, na sua busca constante por melhoria, pautada pela gestão, né, e para a gestão. Então, isso a gente também tenta entregar e levar essa cultura também para os projetos a, na relação da parceria com o poder público. Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, o que é o programa, né? O programa Descubra é um programa de incentivo à inclusão de adolescentes socialmente vulneráveis em oportunidades de aprendizagem. Aqui a gente está falando especificamente da lei da aprendizagem, lei do aprendiz, né? Que é uma lei que estabelece que as organizações privadas, empresas que têm mais de 50 profissionais contratados ali no seu corpo de colaboradores, tem que cumprir uma cota de, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% desse total de colaboradores contratando aprendizes, né? E esses aprendizes eles têm que estar vinculados à escola e eles têm que ter uma carga horária que também que não comprometa essa participação deles no ensino básico. E a proposta é que ele tenha ali a perspectiva da qualificação, da geração de renda e da inclusão produtiva através dessas oportunidades. Bom, isso é o programa Descubra, então ele é focado nisso, na inclusão de adolescentes socialmente vulneráveis no mercado de trabalho. Pode passar. Como ele surgiu? Ele surgiu de uma construção que, inclusive, eu, né, tive o privilégio e a oportunidade de participar desde 2017, e ele foi concretizado em um termo de cooperação técnica em 2018 e foi publicado pelo documento, pelo DOI, né, do Ministério Público de Minas Gerais, em 5 de setembro de 2019. Em abril de 2019, o programa Descubra já iniciava suas articulações com empresas, sobretudo empresas do setor de supermercados, para ter as primeiras inserções de adolescentes encaminhados pelo programa Descubra aqui em BH. Ele se propõe, então, uma cooperação técnica que não prevê repasse de recursos, e ele também se pretende estadual, né? Pretende ser um programa que funcione, que consiga ter uma capilaridade no estado de Minas Gerais. A gente vai falar um pouco disso aqui para frente. Bom, pode avançar, Pedro. Bom, qual é a missão do programa Descubra? E aqui a gente coloca para vocês uma primeira entrega de GC que o projeto fez para o programa Descubra, porque no início de 2023, o programa Descubra não tinha uma missão estabelecida. E aí, o programa Descubra, dizendo isso, estou dizendo para vocês que o programa Descubra também não tinha uma visão estratégica. E aí, esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente enfrentou. Como pensar a GC onde não tem gestão? Como fazer gestão do conhecimento onde não tem gestão? Não é possível isso acontecer. Então, a gente teve que
antes mesmo de iniciar, ou paralelo à implementação de ações de EC, construir um modelo de gestão para o programa Descubra e implementar. Então, a gente teve que fazer uma virada de chave de 180 graus em duas chaves muito pesadas, né? Que era a gestão e, paralelo a isso, a gestão do conhecimento. Para isso, a gente acabou tendo umas decisões estratégicas, que eu vou contar um pouco para vocês disso. Mas qual que é a missão, então, que a gente construiu aqui com a rede de programas Descubra? E aí a gente trabalhou também orientados por essa missão ao longo de 2023. Articular e fortalecer a rede de apoio e proteção aos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da inserção profissional no mercado de trabalho protegido, visando transformar a vida e promover o protagonismo cidadão desses adolescentes. Então, essa é a missão. É muito importante a gente colocar cada instituição, cada pessoa, cada ator que atua no programa Descubra, iluminado por essa missão e correndo, trabalhando em função dessa missão. E isso orientou também as nossas práticas de EC, os conhecimentos que era importante a gente capturar e que era importante a gente produzir e disseminar. Tá? Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, esse programa ele foi então idealizado, ele foi construído e foi estabelecido para ele uma aliança estratégica, que são as instituições que fundaram o programa Descubra no Estado de Minas Gerais. E aqui dá para vocês verem o tamanho da complexidade, quanto é robusta essa engenharia institucional, né? A gente está falando de Ministério Público do Trabalho, a gente está falando do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, o Governo de Minas, a Prefeitura da capital, né, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Inspeção do Trabalho ou a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, e todo o Sistema S. E aqui, nesse primeiro momento, só participou o SENAC e o SENAI, mas, posteriormente, os outros entes do Sistema S, como o CERT-SENAT, o SENAR, também fazem parte hoje da Aliança Estratégica do Programa Descubra. Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, o Programa Descubra ele é gerido do ponto de vista de território através de um comitê gestor intermunicipal, né? E esse comitê gestor ele é organizado, então, pelas organizações signatárias na cada uma dessas localidades, e é preciso que tenha pelo menos um daqueles atores da aliança estratégica participando da rede local. Então, como o MPT, por exemplo, é estadual, alguém lá do MPT na cidade de Araxá participa, do TRT que está alocado naquela cidade participa, do SENAI daquela cidade participa. Então, é importante ter atores dessas instituições da aliança estratégica e são eleitos ali coordenadores que são voluntários. Ele pode ser um coordenador vinculado ao MPT, vinculado ao MP, vinculado ao SENAI, e são gestões de um ano, e ele tem a função de organizar e gerir o programa Descubra ali naquela localidade. E aí a gente tem 18 comitês hoje instalados em Minas Gerais. Alguns comitês ele abrange mais de uma cidade. Então, a gente tem mais de 18 cidades hoje em que acontece o programa Descubra. Mas, do ponto de vista de comitê gestor, a gente tem 18. Tá? Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, esse é um panorama da nossa rede aqui em BH, né? Hoje, BH, além daqueles órgãos que eu citei da Aliança Estratégica, a gente tem 28 empresas signatárias que assinaram a parceria, né, o termo de parceria com o programa Descubra, mais 15 empresas parceiras que acolhem adolescentes, que abrem oportunidades, mas que não assinou ainda o termo, e 8 entidades formadoras. A gente está falando aqui de SENAI, de Aspron, de SENAC, eu não vou citar aqui todos, que eu posso esquecer algum, mas são as instituições que fazem a mediação aí entre o jovem e a empresa para que a aprendizagem, o programa de aprendizagem aconteça. É uma condição que a lei estabelece para que um jovem aprendiz seja contratado por uma empresa. Esse jovem tem que estar vinculado a uma entidade formadora, porque é essa dobradinha de
prática na empresa e qualificação na entidade formadora. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, de onde vêm, então, os meninos, os jovens que são inseridos nas oportunidades que o programa Descubra gera? Esses jovens eles são atendidos nas políticas socioassistenciais aqui, não só na capital, mas também nas cidades que o programa Descubra acontece. 4 serviços assistenciais a gente precisa destacar aqui. O primeiro deles, o acolhimento institucional, que atende os adolescentes que, por algum motivo ou por alguma violação, teve que ser retirado do seio familiar, do núcleo familiar, e ele passa a morar numa casa, numa instituição que é financiada pelo município, dentro da Política Nacional de Assistência Social. Hoje se utiliza unidade, o nome que se dá a esses equipamentos é de unidade de acolhimento institucional, mas historicamente já foi chamado de abrigo, orfanato, só para vocês tenham uma dimensão de qual é a função dessas instituições. E ali eles atendem tanto crianças, né, até adolescentes até 18 anos, e o nosso público é ali de 14 a 18 anos. Um detalhe, né, os jovens que completam 18 anos obrigatoriamente têm que deixar essas casas. E aí, se ele não tem um trabalho, um emprego, e ele não tem para onde ir, ele tem dificuldade de sobreviver, né, de construir a subsistência. Daí a importância de um programa como o Programa de Estudo para esses jovens, sobretudo esses que estão na iminência de sair, de deixarem de ser atendidos nesses espaços do município. Outro público que a gente atende são os atendidos nas medidas socioeducativas. Aqui a gente está falando do jovem que cometeu algum ato infracional, foi judicializado e foi responsabilizado pelo Estado, e ele vai ter que cumprir uma medida socioeducativa em meio aberto, seja na LA, que é a liberdade assistida, ou na prestação de serviço à comunidade. E aí tem 9 CREAs, que são centros de referência de atendimento. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Você tem equipes ali de psicólogos, de assistentes sociais que vão atender esses adolescentes e construir com ele um trajeto e um percurso aí para que ele se responsabilize pelo ato e para que ele também tenha seus direitos de cidadão também assegurados e garantidos. Além das medidas socioeducativas em meio aberto, a gente também tem as medidas socioeducativas em meio fechado ou sempre sem tempo determinado, que é a semi-liberdade ou internação. Nesses casos aqui, diferente da medida de meio aberto, o jovem ele é acautelado numa instituição e ele pode ser encaminhado para a semi-liberdade, que é uma casa, e aí é o governo de Minas que é responsável por essa política. Nessa casa, tem um corpo técnico lá que atende ele, mas na semi-liberdade ele pode estudar fora da unidade, da casa, ele pode ir para um Senai sem o acompanhamento de agente, e no final de semana, normalmente, ele vai para casa. Ele vai na sexta-feira e volta na segunda-feira para esse espaço. Você tem a internação, não, que aí tudo acontece lá dentro. A escola acontece lá dentro, ele já tem uma restrição muito maior de liberdade, mas depois de 90, 120 dias, ele já começa a ter uma dinâmica muito parecida com a da liberdade. Ele estuda fora, ele sai para trabalhar, para fazer curso, tem um acompanhamento de agente. Bom, esses são os públicos das medidas socioeducativas. E, além disso, a gente tem o PAEF também, que é referenciado em 9 CREAs aqui na capital. O PAEF, ele é um programa de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. Tem aí uma colinha aí embaixo para vocês verem a sigla de PAEF. E o PAEF ele é muito interessante, que além de atender os jovens que estão em situação de vulnerabilidade social, né, assim, eles também eles são referenciados para atender adolescentes que são resgatados de situação de exploração do trabalho infantil. E aí também tem toda uma complexidade pública, a importância da gente conseguir trabalho o mais rápido possível para que ele não volte para uma condição de exploração, né? Bom, em Minas Gerais, esses serviços que atendem os adolescentes e encaminham os adolescentes para as oportunidades que o Programa Descubra gera aqui em Minas Gerais. Pode avançar, Pedro.
Bom, gente, eu peço desculpa, eu fiz um panorama maior do programa Descubra, mas era muito importante eu trazer isso para vocês entendam a complexidade, qual que é, né, o fazer do programa Descubra, e agora eu passo a apresentar para vocês um pouco da nossa experiência aqui em GC, focada em programa Descubra. Então, pode avançar, Pedro. Muito importante, então. A gente está falando de GC num programa social. Nós estamos falando de GC, que coloca dentro de um programa cultura organizacionais muito diferentes, muito diversas. A gente está falando de uma cultura organizacional de empresas, e cada empresa traz a sua, cultura organizacional de entidades formadoras, de políticas públicas, né? De órgãos de controle aí do sistema de justiça. Então, a gente precisava de colocar todo mundo trabalhando no mesmo foco, com a mesma missão, com a mesma visão. Então, é disso que a gente vai falar um pouco aqui, é esse desafio que a gente enfrentou ao longo de 2023. Quais foram as ações iniciais? Assim? Primeiro, a gente precisava de contratar um time, né? Eu acho que isso é importante a gente destacar aqui, né? Duas premissas foram muito importantes na hora de contratar um time que vai atuar num programa como o Programa Descubra. Primeiro, competência técnica para fazê-lo e identificação com a causa. Para trabalhar com programas sociais, a gente precisa de pessoas que tenham paixão por isso, né? Tenham um envolvimento. Só a competência técnica não vai resolver, só a formação não vai resolver e só a paixão também não vai resolver. A gente precisa de identificar pessoas no processo seletivo que tenham essas duas premissas, competência técnica e paixão. Então, a gente montou um time pautado por essas premissas e a gente precisava de treinar essa equipe em GC, né? E a gente teve o suporte da SBGC para capacitar. Então, eu vou usar uma expressão aqui que pode parecer pouco técnica, mas eu acho que ela pode dizer muito de um pouco da nossa experiência. Vou usar um pouco meu mineirês aqui. A gente teve que trocar muitos pneus com o carro andando, né? Porque a gente tinha que implantar uma estratégia de gestão, implantar a GC, capacitar a equipe, e a gente tinha um ano para fazer isso, né? Então, e aí a gente utilizou a GC ao nosso favor, né? E para fazer isso também era muito importante, que isso é uma premissa também da gestão do conhecimento, antes da gente fazer qualquer coisa em GC, fazer um diagnóstico de GC. A gente precisava de, né, ter um panorama, uma leitura bem feita, pautada pela metodologia do diagnóstico de gestão do conhecimento, e a gente contou com o suporte da SBGC, que foi precioso para isso, e a gente fez um diagnóstico aprofundado, né, detalhado, e que nos permitiu tirar ali prioridades a serem atacadas, a serem enfrentadas nesse primeiro ano de GC. E a gente também fez, né, um trabalho que já colocando a GC em prática de imersão dessa equipe que foi treinada em GC na rede do Programa Descubra. Pode avançar, por favor, Pedro, a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Bom, o diagnóstico que a gente fez trouxe para a gente dois blocos de desafios. Os desafios que o Programa Descubra trazia, né, e colocava para a gente, que era como articular, fazer a articulação de diversas entidades que compõem o Programa Descubra, como melhorar a efetividade do Programa Descubra. A gente fez um estudo quantitativo em 2021 e a gente descobriu com esse estudo que 75% dos adolescentes que tinham sido inseridos nas oportunidades não concluíram as oportunidades. Um programa, ele conseguia abrir vaga, mas ele não conseguia ser efetivo na conclusão desses contratos de aprendizagem. Então, a gente precisava melhorar essa efetividade, a gente precisava aumentar a função social do Programa Descubra, né? E a gente precisava criar uma governança efetiva. Como o Programa Descubra não tinha, ele era um termo de cooperação em que todo mundo era responsável, ele não tinha uma governança estabelecida. E a gente precisava estabelecer essa governança. Para dar um exemplo para vocês de falta de governança, surge uma oportunidade, eu divulgo essa oportunidade no grupo de WhatsApp, né? E pronto. E espero que as coisas vão acontecer. 6 meses depois, alguém pergunta: como é que foram aquelas vagas que eu publiquei lá?
Ah, não recebi, a entidade formadora de não recebi nenhum JAP, não. Por quê? Não estava estabelecido de quem era a responsabilidade por divulgar essa vaga e como divulgar. Não estava estabelecido quem era o responsável por encaminhar esse adolescente. Não estava estabelecido quem era o responsável de acompanhar se esse adolescente compareceu para a oportunidade. Não tinha isso, papéis e responsabilidades estabelecidos. Acreditava que, naturalmente, ao divulgar uma vaga, ela ia ser preenchida. Então, esse é só um exemplo de falta de governança, né? E aí, quando isso dava errado, não tinha ninguém falando assim, ó, quem que falhou? Quem que não cumpriu a sua responsabilidade? Também é um bom exemplo aí dessa falta de uma governança, né? De uma gestão nesse processo. E o outro bloco de desafios que a gente tinha era o desafio de gestão. E aí a gente precisava pensar uma gestão estratégica do programa, né? A gente precisava implantar uma gestão por processos, operações e das redes, e a gente precisava de fazer a gestão do conhecimento. Então, esse é o, né, diz o tamanho do desafio que a gente tinha para superar. Organizar, né, construir, implementar e dar visibilidade. Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, aí o que que a gente fez? A gente precisava de capacitar a equipe para entender qual que era o negócio do programa Descubra e qual que era a complexidade do programa Descubra, e a gente precisava aproveitar essa imersão para produzir conhecimento sobre o que o serviço de atendimento administrativo faz e como ele faz, o que o PAEP faz e como ele faz, o que o acolhimento institucional faz e como ele faz. E para a gente entender qual que era a especificidade de cada um desses serviços e automaticamente entender qual que era a especificidade de cada um dos públicos. Um jovem que está em acolhimento institucional, ele é diferente, ele tem outras vulnerabilidades com relação a um jovem que está cumprindo medidas educativas. E aí a gente colocou a equipe para fazer o que a gente chamou de imersão, que a gente chamou de sobrevoo, onde a equipe tinha que, pela internet, produzir o máximo de conhecimento possível sobre cada um desses serviços. A gente estabeleceu responsabilidades. Ó, o Pedro vai fazer um sobrevoo sobre o PAEF. A Eduarda vai fazer um sobrevoo sobre acolhimento institucional. E a gente tinha rodadas em que essas pessoas tinham que apresentar o que elas descobriram. E depois a gente foi desenhando processos, organograma desses serviços, a gente foi identificando quem eram os atores principais, quais eram as metodologias, quais eram os fluxos, como é que o jovem chega nessa política, como é que ele sai. E a gente foi documentando isso. A gente foi documentando isso. E à medida que a gente tinha reuniões com a rede do programa Descubra, a gente ia apresentando isso para a rede. Porque se tinha uma ideia de que as pessoas com a entidade formadora ou uma empresa sabiam que era o PAEP, e ele não sabia que era o PAEP. Algumas empresas tratavam todos os adolescentes como se todos fossem infratores, o que era uma violência muito grande, porque, né, não eram todos que estavam ali, tinham passado por uma medida substitutiva. Então, a gente foi levantando o marco legal, como é que é a infraestrutura desse serviço, dessa rede, a rotina de trabalho das equipes técnicas, conhecendo quem são esses técnicos, porque são eles que encaminham, e tem técnico que encaminha de um jeito, tem técnico que encaminha de outro, tem técnico que tem uma abordagem mais humanista, mais dialogada, tem técnico que tem uma concepção mais técnica, mais dialogada com o adolescente. Então, a gente foi entendendo isso, a rotina dos adolescentes, os desafios que o cotidiano, o perfil dos públicos, os desafios da aprendizagem para esse público e o mapeamento dos fluxos de comunicação também entre essa rede. E tudo isso a gente foi transformando em documento e socializando nas reuniões mensais do programa Descubra. Tá? Então, ao final desse processo, a gente também teve a oportunidade de fazer o que a gente chamou de pouso, que é ir na rede, conhecer um CREAS, conhecer uma equipe de PAEF, uma unidade de acolhimento institucional, conhecer algumas entidades formadoras, algumas empresas. A gente então teve a equipe circulando pela cidade para conhecer essa rede, né? E aí, a partir disso, a gente, ao final de 4 meses, a gente tinha um time capacitado em GC, capacitado com relação à rede, e aí a gente estava pronto para desenvolver as estratégias de GC, propriamente dito. Pode avançar, por favor, Pedro.
Bom, qual era o cenário então, que a gente tinha que atuar então, com esse time capacitado e já tinha feito, né, esse processo de produção de conhecimento sobre a rede? Primeiro, que é um cenário social desafiador. Incluir adolescentes socialmente vulneráveis no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil. Sobretudo quando a gente está falando de um mercado de trabalho que é excludente por natureza. Ele seleciona pessoas. E, normalmente, os nossos jovens não são jovens selecionados para estar nessas organizações, porque eles não têm repertório, eles não têm repertório do ponto de vista do mundo do trabalho formal, corporativo, eles têm baixa escolaridade, eles têm uma distorção de idade séria elevada, de 3, 4 anos, e são estigmatizados também por esse processo de judicialização também, né, em alguns casos, ou de institucionalização. Bom, o que mais que eu posso deixar de falar aqui? É uma rede complexa, né? É um cenário de atuação num programa que tem uma rede muito complexa, então isso é um desafio, né? A diversidade cultural, de cultura organizacional, eu já destaquei isso aqui, né? A missão também é uma missão desafiadora, né? Incluir esses adolescentes no mercado de trabalho. A gente tem uma diversidade também muito grande entre os públicos, né? Cada um tem uma especificidade. E os obstáculos que qualquer projeto social, programa social, política pública enfrenta quando se propõe a garantir direitos para crianças e adolescentes no cenário brasileiro, né? Então, esse é um cenário aí que a gente precisava de colocar como pano de fundo e a gente não perder de vista esse cenário. Pode avançar, por favor, Pedro. Bom, essa é também uma entrega de TC, né? Assim, que a gente conseguiu mapear a rede baseada em pessoas, né? E aí identificar quais são os atores relevantes que a gente precisava de, em alguma medida, ter mais proximidade, contar com o lugar que essas pessoas ocupam na rede, com a autoridade delas, em outras medidas, tomar alguns cuidados, né? Assim, de pensar se essa influência é positiva ou não, né? Se ela engaja ou não. Então, a gente tem que fazer essa leitura e utilizar essas informações para a gente propor as nossas ações de EC. E é uma proposta, uma experiência, não sei se já ficou claro aqui para vocês, de pensar a gestão do conhecimento em rede, né? Então, era importante a gente ter essa dimensão aqui. Esses nomes que estão destacados, esses círculos aí, eles dizem um pouco, né, nessa metodologia, de quais são os nomes que têm uma influência, uma liderança nessa rede. Como a gente está falando de inserção profissional no mercado de trabalho, e eu atuo nisso aqui em BH desde 2014, com um projeto que foi pioneiro, né, aqui em BH, que é o projeto Trampolim, meu nome acabou aparecendo com destaque, e isso acabou gerando uma janela de oportunidade, porque eu acabei conseguindo ser respaldado por essa rede, reconhecido por essa rede, e isso facilitou um pouco as viradas de chaves que a gente conseguiu fazer com relação à gestão, com relação à gestão do conhecimento, né? Em alguma medida também trouxe alguns desafios do trabalho em rede, a gente está falando também de relacionamento entre pessoas, e relacionamento entre pessoas, às vezes, a gente se depara com conflitos, com desencontros, né? A gente tem que administrar isso também num trabalho que é em rede também, né? Tem crises, então a gente mexeu em coisas que a gente centralizou a gestão e isso tirou o lugar de algumas pessoas, né, de liderança e isso trouxe alguns incômodos, a gente precisa de administrar isso também. Aqui ao longo do programa Descubra a gente pode falar um pouco depois disso também. Mas é só para vocês terem uma dimensão aí dessa rede baseada em pessoas. Pode avançar, Pedro. E aqui a gente tenta traduzir isso, né, quase que no infográfico, desse ecossistema institucional, né? Também diz aí um pouco da complexidade aí que a gente procurou atuar aqui com o programa Descubra, né? Diversas instituições aí que compõem esse ecossistema e como é que a gente pensa aí, né? Como que as demandas da sociedade ou dos adolescentes entram nesse ecossistema e como é que a gente faz todos esses atores trabalharem para produzir inclusão, transformação de vida de adolescentes socialmente vulneráveis. Pode avançar, Pedro. Bom, como é que se deu, então, a produção do conhecimento em rede, né? Como é que a gente trabalhou essa questão da gestão do conhecimento em rede?
Todas as fotos que vocês estão vendo aqui ilustrando a nossa apresentação foi de momentos de construção com a rede de eventos que a gente fez, colocando todos os atores do programa Descubra participando ativamente da produção do conhecimento e da disseminação do conhecimento de maneira clara e explicitamente intencional. É preciso repetir isso. A gente teve que responder várias vezes: o que é GC? Mas o que vocês estão chamando de gestão do conhecimento? De onde vem isso que vocês estão fazendo? A gente sempre fez esse trabalho de deixar claro que a gente estava focado na gestão do conhecimento. Pode avançar, Pedro. Bom, o que a gente percebeu aqui é que em BH, o programa Descubra, embora ele tivesse uma articulação institucional muito bem construída no termo de cooperação, os atores não se encontravam na rede. As pessoas não sabiam quem era quem. E, mais do que isso, também, que eu acho que é importante a gente dizer, é que as pessoas que faziam o programa Descubra acontecer, os técnicos, as pessoas que encontram com esses adolescentes, que abraçam, que acolhem, que sabem a história deles, elas não tinham visibilidade no programa Descubra, elas não eram valorizadas no programa Descubra, não eram reconhecidas. O que a gente começou a fazer? A gente trouxe para o centro do programa Descubra 2 atores, as equipes técnicas e os colaboradores de ponta de RH e de entidade formadora, sabe? A gente trouxe eles para o centro do programa Descubra, com as pessoas mais importantes do programa Descubra, e também o jovem ou adolescente para o centro do programa Descubra. E como é que a gente começou a fazer isso? A gente abriu, numa reunião mensal do programa Descubra, um espaçozinho muito pequenininho que a gente chamou de Vozes da Rede. O que era o Vozes da Rede? A gente chamava um técnico, ou um profissional de RH, ou um profissional de uma entidade formadora, que estava desenvolvendo uma boa prática para o programa Descubra, para compartilhar essa prática com a rede institucional do programa Descubra. E, paulatinamente, a gente foi dando centralidade para esses atores. Mês a mês, a gente convidava um técnico do BAEF, depois um técnico das medidas, depois um técnico do acolhimento institucional, e ali era uma oportunidade dele falar o que era aquele serviço que ele desenvolvia e como ele fazia o programa Descubra acontecer na instituição, no espaço de trabalho dele, né? E aí a gente foi criando relacionamentos com essas pessoas, a gente construiu um grupo de WhatsApp, só com técnicos do PAEF, só com técnicos das medidas, técnicos do acolhimento institucional, e a gente começou a pensar os eventos, as atividades, para a gente produzir conhecimento. A gente chamou esses eventos de Conecta. A gente teve o Conecta Descubra 1, Conecta Descubra 2, Conecta Descubra 3 e 4. E o objetivo desses Conectas era a gente fazer uma integração da rede, uma gestão da rede, produzir conhecimento, produzir processos, construir a visão estratégica do programa Descubra. Tudo a gente fez nesses eventos. No primeiro deles, a gente focou numa construção sobre qual processo ia orientar a inclusão profissional dos adolescentes do programa Descubra, quem faz o quê, quais são as etapas, por quais instrumentos, né? A gente organizou isso no que a gente chamou de Jornada do Aprendiz, que é uma tecnologia social de inclusão de adolescentes dentro do programa Descubra. No Conecta 2, a gente produziu conhecimento sobre quem é o nosso público e como acolher o nosso público e como a gente preparar a rede para acolher esse público. A gente chamou de sonhos e perspectivas. No Conecta 3, a gente voltou na jornada do aprendiz para construir um conhecimento que ia impactar na efetividade do programa, que é o acompanhamento dessa experiência do jovem, para que ele não abandone essa oportunidade, para que ele conclua as oportunidades, que a gente chamou de construção do fluxo de acompanhamento dos adolescentes. E, no 4, a gente disseminou isso para a rede toda, de quais eram as estratégias de acompanhamento que a gente tinha construído num grupo menor, com representação de toda a rede. A gente capacitou toda a rede para desenvolver a jornada do aprendiz com foco na questão do acompanhamento. Vamos ver um pouquinho disso aí agora. Vamos lá, Pedro. A gente está concluindo, tá, gente? O desenvolvimento da jornada do aprendiz foi, basicamente, a gente construir um processo. E aí tem uma tela de como é que a gente fez isso com a metodologia de construção conjunta com a rede. A gente produziu esse flipchart já com uma identidade visual, com etapas, e a gente chamou diferentes profissionais, diferentes pontos da rede,
para ir dando sugestões do que tinha que ter em cada uma daquelas etapas. Depois a gente sistematizou isso tudo numa planilha de Excel, depois a gente desenhou isso numa perspectiva de gestão para o processo, um processo, que é uma jornada do aprendiz com cada uma das etapas e das responsabilidades. E a gente compartilhou isso para a rede. Tá? Pode avançar, Pedro. Bom, esses aí são os resultados, né, assim, da perspectiva da gestão por indicadores. A gente tem uma série de indicadores, mas para a gente não ocupar muito aqui o nosso tempo, aqui a gente trouxe só os macros resultados, que são adolescentes contratados. Em 2022, essa experiência não existia, e o Minas pela Paz também não atuava mais próximo do programa Descubra. A gente teve a informação por parte do programa Descubra que foram 248 jovens inseridos. Aqui, eles não conseguiram dizer para a gente quantos jovens foram inseridos em qualificação profissional ou em cursos livres e quantos jovens foram contratados. Por isso, a gente coloca aquela interrogação ali. E a gente só conseguiu assumir essa gestão aí a partir de agosto de 2022, que é onde a gente tem mais segurança para trazer os números. Ainda não era o projeto GC, mas o Minas pela Paz já era coordenador do programa Descubra e foi até setembro de 2023 nessa cadeira. Bom, no ano de 2023, a gente tem com segurança que 256 adolescentes foram contratados, que a gente não está falando de cursos livres aqui, eles foram efetivamente contratados, e a gente tem o nome, o CPF de cada um desses 256 adolescentes. A gente sabe qual CREAS encaminhou esses adolescentes, qual serviço e qual técnico. Hoje, um gerente de um desses serviços hoje quiser saber qual que é o CREAS que mais encaminha adolescentes, a gente consegue dizer para ele em tempo real. Ou qual técnico é mais eficiente, qual técnico que tem o maior número de adolescentes que conclui as oportunidades. A gente já consegue dizer isso na perspectiva da gestão por indicadores. Né? E, para vocês terem uma ideia do volume disso, a gente, só nesse ano, né, nos 4 primeiros meses desse ano, a gente já tem 119 jovens contratados. Se a gente seguir esse ritmo aí, mais nos próximos 8 meses, a gente vai fechar o ano aí em torno de 360 jovens contratados, e a gente já está vendo já o efeito, né, desse trabalho, né, acontecendo na rede de programas. Como a gente está falando aqui só de BH. Pode avançar, por favor, Pedro. Dá uma pausa, por favor, Pedro. Aqui a gente vai mostrar para vocês, só para contextualizar, a gente, em todos os conectos, a gente sempre trabalhou muito aqui de comunicação, a gente registrou, fez fotos, né? Vocês viram aí algumas fotos, e a gente também fez vídeos também desses momentos, e a gente, como foram 4 vídeos, de 7, 8 minutos, a gente fez só uma edição aqui de 2 minutos para vocês, dos 4 conectas, para vocês verem um pouco como é que foi essa construção em rede aqui, da gestão do conhecimento aqui, de algumas práticas no programa de estudo. Por favor, Pedro. Uma experiência muito incrível, né? Inovadora, eu acho que vai somar muito para o desenvolvimento tanto das entidades formadoras como nossa, tanto dos jovens também. Eu acho que falta muito isso hoje na sociedade. Esse tipo de discussão, esse tipo de evento, para fazer o crescimento do jovem em si. Não pensou que seria uma jornada de construção tão rica, sinceramente. Pensamos que seria uma espécie de uma reunião formal, mas aí quando a gente recebeu a mensagem inicial de que seríamos em grupo, né, e aí esse grupo poderia
corroborar para uma construção, aí a gente pensou, pô, senão vai ser uma reunião qualquer. Realmente vai ser uma jornada de construção. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Bom, gente, é isso. Me coloquei à disposição para a gente poder conversar um pouco. Eu queria aqui manifestar aqui, né, a minha gratidão pela oportunidade da gente trazer essa experiência aqui, agradecer todo o time da SPGC, desde o início dessa jornada que a gente atravessou, a gente sempre teve o apoio e o suporte da SPGC, e não posso deixar de dizer aqui também o nosso agradecimento ao Ministério Público do Trabalho, que financiou essa experiência, acreditou nesse trabalho, né? E um agradecimento especial também a toda a rede do programa Descubra, que confiou na proposta que a gente fez e construiu com a gente essa proposta. Eu tenho muito orgulho de participar disso. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico arrupiado, assim, porque realmente foi um negócio muito bom de fazer parte, foi muito desafiador, mas o resultado foi muito importante, principalmente para as famílias e para esses adolescentes que normalmente são excluídos dessas oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. Tá? É isso. Obrigado. Estamos abertos. Obrigado, Preto, pelo apoio. Sensacional, sensacional. Muito bom. Vou dar aqui minhas considerações e depois eu já abro para vocês também, para os demais, né? Bom, assim, mais uma vez a GC mostrando nesse projeto a transversalidade dela, né? Ajudando o programa a se estabelecer como estratégia, como visão estratégica, como missão, né? Trabalhando antes de inovar, antes de trazer mudanças, né? Fundamentando o programa, que eu vi ali no início da sua apresentação, nessa parte de missão. Então, desde do início, já ajudando nisso, ajudando a pensar, trazendo formas, né, de tratar o problema, trazer mais clareza para o problema. Achei, desde o início eu já vi ali a GC trazendo essa contribuição, tendo ali, né, como foco, né, principal os jovens, adolescentes e adultos em vulnerabilidade, mas também ajudando as empresas, entidades, o governo a ter essa solução, né? A conectar esses personagens, toda essa rede de pessoas envolvidas, colocar todo mundo na mesma página, trazer função para todo mundo, né? Trazer objetivo para cada. Então, assim, eu achei interessantíssimo essa transversalidade e essa capacidade que a GC tem de conectar e trazer soluções, de apoiar, né, os projetos e ajudar as instituições, porque muitas vezes tem a lei, isso aqui é eu falando aqui, né, de uma maneira mais leiga, mas geralmente tem a lei, tem um incentivo, tem a verba, mas falta projeto. Falta projeto fundamentado, tem pessoas apaixonadas que não estão sendo vistas, né, pessoas que estão a fim de transferir conhecimento, pessoas que estão a fim de capacitar. Então, eu fico mais uma vez aqui impressionado como a GC consegue amarrar essas pontas e ter uma entrega de qualidade, né? Eu acho que é a experiência final ali, né? Melhorar. E lógico, né? A GC sem a equipe de GC também não funciona, né? Então, parabenizar a todos vocês que dedicaram tempo, energia, né, nesse projeto que é só o começo, né? É só o começo ainda e que dá para servir de exemplos aí para o Brasil todo, acredito. Muito bom, muito legal. Obrigado pela contribuição, né? É isso. Preto, eu Experiência quero. bastante inspiradora, né, para esse primeiro encontro. Perfeito. Marisa, Não, fique à não, vontade. desculpa. Não, eu só queria parabenizar também, e assim, fiquei impressionada de vocês já estarem coletando indicadores, né? Eu sou da área de gestão da informação, então é tão bom você ver como a gestão da informação também pode contribuir muito para a gestão do conhecimento, né?
E aí, assim, você vendo os indicadores, né, essa evolução, acho que é bastante animador, né? E uma questão que fica, né, de fato, deve ser muito complicado a gente conseguir inserir esses jovens todos que, né, estão numa situação de vulnerabilidade. Aí você falou das questões de desafio do mercado de trabalho, que nem sempre consegue incorporar esse jovem ou contratar esse jovem, né? E depois desse programa que vocês fizeram, né? Desses Conectas, vocês sentiram alguma mudança nessa realidade? Como é que ficou essa questão assim? Primeiro, Marisa, obrigado. Antônio também, muito obrigado pelas falas, Fabrício. E, Marisa, obrigado pela sua fala e obrigado por essa pergunta, que me dá uma oportunidade de contar um case aqui de sucesso. E eu vou pedir licença para nomear. Supermercados BH, aqui em BH, né? A gente teve a oportunidade de contar com a participação das pessoas de RH nesses Conectas. E é impressionante como o RH dos mercados virou a chave. Como eles acolhem os adolescentes, como eles têm tolerância aos desvios ou algum vacilo que o adolescente está. E eles não só estão dando conta de acolher os adolescentes, eles entenderam também que eles precisam de acolher, inclusive, a família desses adolescentes. Tem casos que eles têm lá o adolescente trabalhando, a irmã e a mãe, como um fator de proteção para esse jovem não perder, porque se é só o jovem que está trabalhando, é R$ 663 por mês. Ele não fica porque ele vai procurar um emprego que oferece mais e que nem sempre é formal. E aí, para esse jovem não sair, eles empregam então a mãe, a irmã, o pai. Então, assim, o programa, hoje, no Mercado BH, a gente está até com essa missão agora de levar essas boas práticas de RH para a rede do programa Descubra, dizer que empresas que ainda estão trazendo dificuldades no processo de inclusão dos adolescentes, e a gente precisa colocar a Luciana lá do RH, Tec RH, para falar como ela faz e qual que é o resultado que a empresa tem com isso. Nada, A empresa nada melhor, né, Ronald, do que trazer eles para falarem, do que você ficar contando. E a GC é muito isso, né? Dar palco, dar luz, trazer luz, foco, né, para os agentes, para as pessoas que fazem acontecer, né? Perfeito. sim, sim. Eu acho que essa foi uma decisão também muito acertada desse time, protagonizar as pessoas que fazem acontecer o programa. É importante o promotor, o juiz, o trabalho, são todos muito importantes, mas eles não são as pessoas mais importantes do programa de estudo. As pessoas mais importantes são aquelas que encaminham o jovem, geram uma esperança nele e aquela que acolhe esse jovem e concretiza a esperança que foi gerada nele. Essas são as pessoas mais importantes de qualquer projeto de inclusão social. Nós temos que valorizar. Vocês viram nos encontros ali que os encontros foram todos bem cuidados, e aí parabenizar muito o Pedro aqui, a identidade visual, crachazinho com o nome deles, em ambientes que a gente foi aqui de inovação da cidade, um lanche de qualidade para essas pessoas, melhores profissionais, melhores equipamentos, para a gente também desconstruir essa ideia de que projeto social qualquer coisa serve. Não. Projeto social a gente precisa ter as melhores pessoas, as melhores metodologias e os melhores recursos para fazer de fato a coisa acontecer. E isso foi reconhecido pela rede. As pessoas começaram a falar assim, nossa, eu não sabia que o programa Descubra era assim, agora, que dia que vai ter o próximo Conecta? Eu vou trazer meu colega, vocês têm que chamar fulano de tal para vir aqui. E aí eles ficaram encantados pelo programa Descubra e queriam fazer cada vez mais parte desses momentos. Então, por quê? Eles foram cuidados e valorizados, né? Então, isso é importante. Ô, Ronald, quando a Perfeito. gente pensou nessa experiência para compartilhar nesse espaço, algo que já nos chamava bastante atenção era sobre as diferentes camadas de gestão, né, que são tocadas. Você falou de gestão estratégica, gestão de processos, gestão de redes, operações. Aí entrou a GC. Tem uma que você não falou, mas que permeou todas elas. Gestão de conflitos. Eu imagino como deve ter sido
é um terreno fértil para emergência de conflitos aí, né? Porque desde o diagnóstico até a consolidação do modelo mais de, foram quase 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas, né, que interagiram nesse processo. E como você falou, muitas culturas organizacionais ali presentes. E aí eu queria te perguntar, assim, da sua experiência como gestor do conhecimento, né? Como foi, estar diante dessa encruzilhada, né? E como foi administrar tudo isso, né? Que culminou na construção do modelo de GC. Perfeito, Fabrício. De fato, assim, eu acho que quando a gente está falando de um programa que coloca muitas pessoas para fazer, e quando a gente está falando de uma decisão de alterar o modus operandi, a gente vai mexer em algumas cadeiras, a gente vai tirar algumas pessoas de alguns lugares. E uma das coisas que foi muito difícil foi a gente trazer para a coordenação do programa Descubra, através da GC, a gestão das vagas. Porque, como não tinha isso definido, às vezes um supermercado BH ligava para um gerente de uma política pública. Essas vagas iam todas para ele. E aí um outro serviço não estava sabendo dessas vagas. E aí ele primeiro garantia o atendimento do público dele, e o que ele não conseguia, ele abria para outro. E aí se essa vaga não era muito interessante também, eu não divulgava ela e ficava sem entender. Então, assim, acabava tendo um lugar de político e um lugar ali que você conseguia ter relacionamento direto com algumas empresas. Para esse ator era um lugar até confortável, mas para o programa de Descubra era péssimo, porque o programa de Descubra não conseguia contar, ele não conseguia falar o que estava acontecendo com relação a isso, ele não conseguia saber se ele estava sendo efetivo ou não, se as oportunidades que ele estava gerando enquanto mobilizador de oportunidades estavam chegando para todas as pessoas que ele se propõe a atender, né? E aí quando a gente fez isso, a gente teve que administrar alguns conflitos. Eu, para te dizer a verdade, a gente está administrando alguns até hoje. Mas aí é uma questão de gestão. Aí você tem que, mesmo que doa aqui ou ali, não. Essa é a decisão e hoje a gestão das vagas é feita pela coordenação do programa Descubra, orientado por essa, e aí vem um outro ponto. Como é que você ameniza esses conflitos? Constrói em rede. Não é top-down, é bottom-up. Isso aqui que a gente está fazendo aqui foi decidido lá num colegiado maior. As pessoas construíram. Os técnicos produziram, os adolescentes ajudaram, as empresas ajudaram. Então, você também desarticula qualquer resistência também, trazendo a dimensão de que aquilo foi construído de maneira coletiva. Não é uma posição top-down, né? É uma posição bottom-up, foi construído lá, mas para que isso aqui seja efetivo, a gente tem que ter uma postura top-down, de cima para baixo. Não, é aqui, não, tem que ser aqui. Mas de onde essa tecnologia, por exemplo, que a Jornada do Aprendiz vem, ela foi uma construção coletiva, né? E aí tem algumas estratégias que a gente utiliza, né? A gente vai para a construção com algumas premissas já prontas, né? Você já vai com algumas questões amarradas, você não pode deixar tudo também muito aberto, porque senão você pode chegar num lugar que não é necessariamente aquilo que você queria chegar. Então, tem algumas estratégias da construção em rede que você tem que ir meio que pautando o caminho, Você, né, para poder você chegar levanta, naquele objetivo ali, né? você levanta o problema, traz clareza para o problema, mas também leva uma sugestão como direção já, né? Como um direcionamento para aquela discussão, para aquele tema, né? Já olhando você como um gestor de GC, já olhando como que se desenharia, né? E vocês acabam utilizando aquele tempo com mais qualidade para chegar, né, de fato, em algum lugar, não ficar só discutindo problemas, né? Tipo isso, eu entendo. Vai lá, Então, por exemplo, Fabrício. Eu é, imagino que quando é, vocês cumpriram a primeira parte, né, que vocês entenderam que era preciso produzir conhecimento também, né, dentro dessa estratégia toda. Então, quando você vai começando a trazer as questões que são tácitas, né, e aí trazendo para o campo do explícito, através dos documentos, eu acho que já começa a melhorar um pouco algumas situações, né, de diálogo
começa a trazer clareza, né, para as situações. E aí eu falei de conhecimento tácito, explícito. Não sei se Pedro vai abrir a câmera aí, mas acho que Pedro pode ter não. Ele teve um papel fundamental aí, que foi na difusão do conhecimento, né? Então, no Conecta, vocês estavam sempre produzindo conteúdo e a comunicação entrava como um caminho aí para facilitar a difusão do conhecimento. Então, como foi esse desafio aí da difusão, né? Já que vocês conceberam o modelo, vocês começaram, intensificaram a produção de conhecimento, né? E é um conhecimento um pouco mais pesado aí, né? Como é que vocês decifram alguns códigos aí para melhorar o entendimento e a aceitação por parte do público e as estratégias de difusão. Pedro vai abrir a câmera? Nossa, a minha câmera tá com super um problema, mas vocês me escutam bem? Sim. Tem Sim, momentos Pedro. que ela não funciona. Mas foi ótima essa sua pergunta, porque assim, comunicação não é só falar o que está acontecendo, mas também pensar num campo muito estratégico, sabe? Então a gente passou muito por situações, momentos de grandes conversas estratégicas, tanto internamente quanto com o gerente, né, que é o Ronald, para a gente poder pensar como que poderia ser feito da melhor forma. E aí, conforme foi apresentado também anteriormente, dentro do mapeamento, nós também utilizamos da própria rede para entender qual que era a melhor forma de comunicação que funcionava para alguns determinados grupos. E aí a gente foi mapeando e entendendo que para alguns funcionava o WhatsApp, para outros e-mail e para outros outras formas. E aí a gente começou a construir a partir disso. E aí a gente começou também a elaborar conjuntos que fossem coletivo. Então, para isso, a gente chegou numa construção de posicionamento digital online, porque aí facilitava também um pouco dessa construção. Então, de panorama, assim, né, das velhas e das boas práticas de comunicação, né? Um boletim informativo, um panorama geral, além também da comunicação via as duas reuniões estratégicas que são pontuadas dentro do programa, né? Que é uma reunião de aliança estratégica, que é um espaço deliberativo, e também de construção, como também de comitê gestor, onde a gente, além de comunicar o que está acontecendo no mês vigente, a gente também faz essa comunicação de maneira por arguição mesmo, sabe? Para a gente poder colocar todo mundo numa mesma página e caminhando para uma mesma perspectiva de objetivo estratégico. Então, é a missão, a visão, os valores e assim combinado. E, por fim, a gente também produziu bastante materiais gráficos para todas essas pessoas, para que elas utilizassem como uma colinha, ou até mesmo um outro utensílio assim, positivo, né? Então, a gente produziu flyers na versão única, né? Como se fosse um panfleto, a gente produziu na versão dobrável, com diretrizes sobre o programa, com aconselhamentos de como acolher, de como orientar. Também tivemos sobre, principalmente, a gente teve um trabalho grande durante todas as comunicações, que é uma coisa muito importante que fica sempre por fora, né? Que é a parte do branding, né? Que é a marca do programa sendo trabalhada, porque conforme o Ronald disse, o programa existia na cabeça de cada um, por ter esse grande arcabouço e essa grandes alianças, muitas pessoas, cada um tinha um programa Descubra na cabeça, mas todos estavam trabalhando com uma mesma missão de maneira intrínseca. Então, acabou que a gente começou, teve um trabalho grande de trabalhar o branding da marca, de colocar todo mundo correndo do mesmo lado, já que estava todo mundo indo para o mesmo objetivo, que era a inclusão desses jovens e adolescentes socialmente vulnerabilizados socialmente, né? Então, assim, de comunicação foi assim, ainda há muito desafio pela frente. Acho que para esse ano de 2024 a gente tem é, essas estratégias de transformar esse AGC num lugar muito maior de projeção, né? E também de comunidade, né? Vamos utilizar aí de algumas práticas de comunicação que são conhecidas como a UGC, como também comunidade prática, né? Que é um lugar onde todo mundo possa se entrar e comunicar, e também continuar trabalhando a parte da marca, do branding do programa, sabe? Então, acho que de comunicação seria um pouco disso. E é isso, gente, pensar sempre nessas dois pontos que o Fabrício comentou, de conhecimento explícito e conhecimento tácito, né? E aí o tácito a gente chama, convida a galera para poder compartilhar suas experiências e visões de mundo, a gente absorve o conhecimento e compartilha ele, e o conhecimento explícito, que é o modo de se fazer, a gente coloca num papel e distribui entre a rede, né? Que é uma forma que não tem jeito certo de acolher e de ensinar, mas tem uma coisa que funcionou
para um que pode funcionar para 30. Nós somos uma rede muito grande agora em âmbito estadual, né? Então, assim, o importante é que a gente consiga incluir e acolher tanto os técnicos, né, que é a parte que a gente mais tenta valorizar a todo momento, para que o adolescente no final consiga ser acolhido devidamente. Acho que seria um pouco disso. Para vocês verem um exemplo de como é que a gente trabalhou brand, trabalhou marca e também trabalhou GC, né? Esse aqui é um cordão de um crachazinho que as pessoas utilizavam, a gente confeccionou e aí a pessoa podia levar isso para o seu setor e aí ele podia divulgar o programa de Descubra trabalhando no dia a dia ali, né? E além disso, a gente trabalhou essas mensagens internas também, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Jornada do aprendiz, gestão do conhecimento, a marca do programa Descubra, com setinhas, ó, que caminham para uma meta, né, para um objetivo que é a inserção profissional dos adolescentes. Então, assim, em todos os detalhes, a gente estava trazendo ali alguma mensagem, alguma dimensão da gestão do conhecimento e de colocar todo mundo com essa perspectiva de estamos trabalhando juntos para os jovens, né, para a inclusão social. Então, foram pequenas estratégias assim, trabalhando cores, né, assim, a identidade visual do programa, disseminando a marca e esse brand de que a gente trabalha pela transformação de vida das pessoas. Então, assim, foi por aí que a gente percorreu e foi um encontro muito feliz com o Pedro, né? O Pedro é um talento em comunicação, eu não canso de falar isso, e também é um apaixonado também, né, pelo que a gente faz. E agora a gente está com essa missão aí de levar esse conhecimento, essa experiência para as outras 17 cidades que tem programa Descubra e a gente conseguir dar uma confluência de resultados, de missão, de gestão de rede, gestão por indicadores, disseminar essa visão estratégica para todos os comitês gestores do programa Descubra. E aí acho que a gente vai ampliar esse case. A gente sabe que o desafio é maior, mas agora a gente vai utilizar a inteligência para disseminar esses conhecimentos que a gente produziu aqui em BH para essas 18 cidades. Show, muito bom. Fica um pouco mais fácil depois que os primeiros começam a acontecer, assim, né? Fica mais fácil no sentido, é mais desafiador, mas a confiança é diferente, né? Os resultados aparecendo fica, digamos assim, mais fácil demonstrar resultados, melhorias, depoimentos, né? Histórias. Show de bola. Hum. Mais algum comentário? Eu tenho aqui uma pergunta, antes da gente caminhar para o encerramento, que é a seguinte: como foi, quando que teve essa virada de chave, esse insight de que a gestão do conhecimento iria dar esse salto de qualidade, de pensamento sistêmico e estratégico para o programa? E como foi convencer a aliança, né, que é essa rede interinstitucional diversa e complexa, a aprovar o projeto lá, né, de fazer o diagnóstico, de estruturar uma modelagem de GC, que não é muito comum, né? Principalmente na esfera pública a gente vê alguns casos, mas de modo geral, a gestão do conhecimento ainda é algo que muitas organizações ainda não compreendem ou demoram a, a aprovar propostas com a finalidade como a que vocês desenvolveram. Então, como foi esse processo de convencimento e quanto tempo durou? Perfeito. Marisa, muito obrigado, viu, pela sua presença, fica à vontade. Obrigado pela sua pergunta, foi uma oportunidade de ouro da gente falar um pouco, né, dessa dimensão aí no programa Descubra, e fica à vontade, tá? Eu agradeço mais a sua Tá. presença e participação. Muito obrigada, viu? Boa noite. Foi muito gratificante estar com vocês. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Espero que tenha frutos aí muito longevos e que possa sair das fronteiras de Minas Gerais. Muito Obrigado, que assim prazer. Tudo seja. de Um bom, gente. Boa abraço. noite, viu? Boa Até. noite. Boa Boa noite. noite. Fabrício, vamos lá. Bom, a gente utilizou das estratégias
da metodologia quantitativa e da gestão por indicadores para criar uma necessidade na aliança estratégica. Quando em 2021 a gente faz um estudo quantitativo, com a metodologia bem construída, com um instrumento de pesquisa, com uma análise quantitativa que a gente consegue demonstrar por números que a aliança estava indo bem na geração de vagas, mas que a articulação não estava conseguindo fazer o programa ser efetivo, que 75% das oportunidades que eles estavam gerando não estavam se efetivando, a gente gerou a gente deu um banho de água fria no programa Descubra, porque as pessoas, a Aliança Estratégica defendia como o programa estava indo muito bem. Só que a gente não podia trazer um problema sem apresentar uma solução. A gente falou assim, calma, a gente sabe como resolver isso. A gente precisa de apresentar um projeto para vocês e a gente precisa verificar quais são os pontos da rede que estão fazendo melhor esse processo de inclusão e disseminar esse conhecimento. E a gente não tem dúvida que um projeto de gestão do conhecimento vai ajudar. Então, assim, a gente criou uma necessidade e a gente apresentou uma solução, né? Ótimo. Foi uma estratégia mesmo a gente fez esse processo. A gente sabia que e a gente fez isso não como uma estratégia assim, do ponto de vista, sei lá, né, negativo da estratégia. A gente estava preocupado com o programa Descubra. A gente queria fazer diferença no programa Descubra. E a gente não acreditava que a gente ia fazer diferença sem um investimento na ordem de R$ 800 mil, que foi o investimento que foi feito, e sem equipe. Porque eu via isso, mas eu sabia que eu não ia ter condições nenhuma de fazer isso sem equipe, sem recursos para fazer evento, para fazer assinaturas no Power BI, para comprar máquina para essa equipe, celular para essa equipe, recursos para a gente circular na cidade, Ferramenta tecnológica, às vezes. isso, né? E recursos para trazer, por exemplo, uma produtora como a Antenaves para fazer fotos bacanas para a gente poder divulgar, fazer os vídeos que a gente mostrou aqui, com a qualidade que a gente mostrou. A gente precisava de um investimento e a gente foi muito cirúrgico com esse recurso, porque não era muito recurso. Se a gente olhar para um ano, para um projeto desse tamanho, e para o que eles propõem fazer, é pouco recurso. E a gente teve que ser muito também recurso na gestão financeira desse recurso, né? Ser muito cirúrgico. Fui muito feliz, eu acho que o Pedro aqui é um exemplo disso, mas a Gabriela e a Eduardo, a gente também teve muito feliz, a gente um time pequeno, mas um time pequeno, mas eficiente, aguerrido, que não desistiu de encontrar o resultado em nenhum momento. Então, assim, isso também a gente tem que ressaltar que também que é importante. O time de GC tem que estar entrosadíssimo, tem que estar ciente do que está fazendo e não pode ter medo de errar. Define e vai, né? Você define e vai e sustenta. E uma coisa que a gente aprendeu com a FBGC, after review. Fez, avalia, tira aprendizado e leva esse aprendizado para a próxima ação. After review, onde todas as nossas atividades a gente parava para fazer um after review e via onde a gente tinha ido bem, onde a gente não tinha ido bem, onde a gente podia melhorar, e a gente levava isso. Isso também está registrado também, né? A gente tem tudo isso registrado, e é um legado que fica aí para as próximas coordenações, né, para as próximas organizações que quiserem, né, ampliar isso, é investimento público. Isso está aberto, né, isso não tem reserva de mercado nenhuma. Eu costumo dizer que quando a gente está falando de tecnologia social, de projetos sociais, não para ter reserva de mercado, se é para transformar vidas. Você vai ganhar dinheiro com isso, ou vai ganhar dinheiro, ótimo. Você está fazendo, gerando impacto social? Parabéns. Então, e eu acho que isso também é um ponto também, né? Assim, que ter esse cuidado também de fazer gestão do conhecimento dentro da gestão do conhecimento. A equipe tem que fazer GC também, né? E aí você deu vários exemplos de iniciativas que já nascem com GC, fica mais fácil também, né? Então, quando você convida para fazer uma roda de conversa ou para fazer uma dinâmica em grupo ali, isso já é GC, registrando isso é GC. Então, o projeto ganha, as pessoas ganham, os envolvidos ganham.
E que nem você disse, né? Vai gerando um portfólio, um legado para as próximas coordenações, para você como profissional social também, para um próximo projeto, para um próximo impacto em algum, né? Enfim, um enriquecimento geral, né? Tanto do projeto, das pessoas, da organização, está dando um fim adequado para aquela lei, né? Como disse, às vezes tem um incentivo, mas não tem aquele ganho real na ponta, né? Às vezes a empresa fica sem saber como tocar esses 5 a 15% de aprendiz que tem que ter, mas o que que eu vou fazer, onde que eu vou encaixar, e também mexer no tipo de aprendiz também, eu achei fundamental também, né? Então, você não está trabalhando ali com qualquer tipo de aprendiz, mas você está buscando aquele mais crítico, mais isolado, e aí, assim, posso estar viajando, né, assim, me permite, mas aquela pessoa que às vezes mais precisa é quem mais dá valor, quem mais, né, então ela vem diferente, se ela se sentiu acolhida, a performance dela é o triplo daquela que está acostumado com oportunidade. Então acaba virando um ciclo de coisas boas, né? Girar essa roda e todo mundo se beneficia. Passa Muito bem por bom. aí mesmo, Paulo, bem por aí. E eu, assim, se eu pudesse tentar encerrar assim com uma que eu pensei que agora assim que eu acho que é importante trazer, a gente ouviu, né, nas conversas com a SBGC com o Fernando que o grupo é mais inteligente que a pessoa mais inteligente do grupo. Se eu pudesse parafrasear isso para um trabalho de GC em rede, é importante que a GC trabalhe para que a rede seja mais eficiente que qualquer ponto da rede. Tá? A Sim, GC, se ela conseguir contribuir para que a rede seja mais eficiente que qualquer ponto da rede, ela vai ser bem sucedida. Eu acho que é isso que a gente tentou fazer aqui com o projeto GC Descubra em 2023. Ronald, perfeito. eu posso considerar essa tua fala como uma das lições aprendidas nesse processo todo? Que seria a Sim, com pergunta que eu iria certeza. fazer. É uma lição aprendida. Joia. E uma Com boa certeza. prática? Você não precisa entrar em detalhes, eu posso pegar depois com vocês, só para a gente constar no book que a gente vai produzir. Uma Uma boa boa prática, prática. vou falar duas, tá? Uma boa prática, a imersão da equipe de GC na rede ou no negócio que ela se propõe a fazer antes de começar a fazer. É preciso que todo mundo tenha clareza do que a gente, onde a gente está entrando, como que funciona, quem são as pessoas relevantes. Essa é uma boa prática, a gente chamou de imersão, do sobrevoo ao pouso, né? Em alguns pontos é isso mesmo, sair do escritório e ir lá ver as pessoas, ver como é que funciona, quantos ônibus que tem que pegar para sair de um ponto para outro, né? Isso tudo impacta, né? Então, essa é uma boa prática. E a outra boa prática que eu acho que a gente pode trazer aqui é de fazer o uso da comunicação no processo de construção da GC. Não pensar a comunicação só na ponta de difusão. Se a Na comunicação, construção também, né? se a Na construção. comunicação, se o profissional de comunicação está na construção, ele já vai colocando os elementos que vão potencializar a comunicação na construção. Por isso que eu acho que é importante do Pedro aqui, e ela transpareceu na hora de todas as imagens ali que vocês viram, a comunicação estava ali, no layout, na identidade visual, né, nos detalhezinhos, na caneta. A comunicação estava perpassando todas as ações, ela não estava pensada só para a difusão, ela estava pensada para a construção. Né? Então, isso é uma outra lição aprendida também que eu acho que é importante. Fundamental. E isso traz só benefícios, né? Quando é construído junto, né? Quando é comunicado junto as etapas, as construções, o próximo passo, né? Os envolvidos, os temas, as discussões, vai trazendo uma penetração maior na rede, né? Do projeto, né? E aí vai trazendo um protagonismo que é o papel do projeto, né? Vai assumindo e vai assumindo áreas e responsabilidades que o projeto faz melhor que qualquer um fosse fazer sozinho, né? Achei que isso, Exatamente. achei bem legal. Bom, Fabrício, meu, Ó, eu acho que para finalizar,
É só é que é uma questão que nós pontuamos que é que esses momentos eles sirvam também para inspirar, né? As pessoas que fazem parte da rede, que estão em diferentes níveis de maturidade. É, você encerrar falando como foi o seu processo, né, de se que te permitiu chegar hoje e se reconhecer como um gestor do conhecimento. Como é que foi esse seu processo e que mensagem você deixa, né, para quem está começando agora ou quem está ainda em processo de definição se atua ou não nesse campo tão desafiador. Bom, eu acho que eu posso dizer que o meu processo foi um processo, primeiro, de muito estudo, né, de parar para estudar, para ler, para, né, absorver o máximo possível de conhecimento com quem já faz, né, assim, o que a gente fez aqui foi dar continuidade e a gente confiar também em quem a gente reconhecia como uma autoridade, com competência, com experiência em GC. E também foi muito importante nesse processo de imersão, né, de introdução à GC, a gente confiar na experiência que a gente desenvolveu, sabe? A gente estava muito seguro do que a gente estava fazendo, de como é que a gente ia utilizar a GC como uma ferramenta e a gente não ficar refém da GC e deixar ela tomar lugar em relação ao negócio que a gente está fazendo, ou negócio social ou projeto. E a GC ela está ali como um suporte o tempo todo, né? E ela a GC às vezes não tem a resposta, mas a GC pode nos ajudar a construir o caminho para chegar na resposta. Eu acho que esse é um Não é aprendizado ter muito todas as respostas, mas conhecer o caminho, talvez, que leve a construção. É engraçado, as pessoas às vezes perguntam assim, o que que eu faço para, né, para divulgar ou para comunicar, né? E aí, às vezes, ela está fazendo a pergunta errada, às vezes, né? O que que eu tenho para comunicar, né? Não é como que eu comunico, mas o que que eu tenho para comunicar? Como que está dentro de casa? Como é que está a equipe interna, né? E aí sim, a comunicação vai ser um reflexo do que está sendo construído, né? exatamente por aí. Show. Então, acho que a consideração a mensagem é a gente precisa se colocar, né, para entender, compreender, estudar a GC, mas confiar na GC como uma ferramenta para a gente construir boas perguntas. Às vezes a gente está querendo a resposta, a gente tem que saber construir boas perguntas. E a GC pode nos ajudar a construir boas perguntas. E construindo boas perguntas, a gente consegue traçar um caminho para construir soluções, né? Essa mensagem Queria, que eu deixo para quem se propõe a percorrer esse caminho aí da GC. gostaria de aproveitar a sua mensagem para reforçar a participação dos demais, dos membros, para os próximos encontros, porque aqui ao vivo a gente consegue fazer boas perguntas e gerar boas discussões, na verdade, e trazer exemplos e trazer realidades distintas para enriquecer o debate. Só tenho a agradecer, né? Eu estou encerrando aqui a minha fala. Agradeço, o Ronald pelo tempo, disposição, pelo trabalho, Pedro também, parabenizar, e o Fabrício também por ter organizado e facilitado esse encontro. E é isso, incentivar o pessoal que venha, né, participar. Eu acho que é bem enriquecedor, é o momento que a gente tem mais íntimo do grupo, né? É o momento mais íntimo do grupo. E é isso. Valeu a todos, uma boa noite. Passo a palavra aí para vocês encerrarem também. Fique à vontade, tá? Eu gostaria de agradecer também ao Ronald pela disponibilidade, ao time, né, do programa Descubra, pelo interesse em se engajar nas atividades da SBGC, inclusive no Workplace, né? Eles querem ter uma agenda já, né, de engajamento aí que a gente está tentando construir. E dizer a todos que estão assistindo esse vídeo agora, né, que a curadoria de experiências, né, para compartilhamentos aqui nesse espaço está aberta. Vamos deixar um link aí com formulário para vocês preencherem e a gente vai avaliar e dar o feedback para que a gente consiga
produzir um cronograma que seja bastante atrativo, assim, para que vocês participem e aproveitem essas experiências com gestores do conhecimento que estão fazendo diferença, assim, né, em todos os cantos do Brasil. Começamos hoje por Minas Gerais, trazendo a sua experiência exitosa. A gente quer ver outros relatos também de outros cantos do país aqui, ok? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que a gente tenha trazido aí um mínimo de contribuição, de reflexão e que essa experiência, para quem vai estar nos acompanhando depois, seja o mais proveitosa possível. Mais uma vez, nosso agradecimento à SBGC, especialmente ao Fabrício pelo convite e ao Antônio aqui que nos recebeu e conduziu aqui muito bem aqui esse espaço, esse debate também. Tá? Obrigado e até a próxima. Até breve. É. Obrigada, pessoal. Grande abraço. Obrigada, Antônio. Tchau, Fabrício.